Sejam bem-vindas ao Elas no Comando, um local onde mulheres empreendedoras se reúnem, compartilhando histórias inspiradoras, dicas de negócio e o melhor de tudo, formando aquela comunidade de mulheres que estão dispostas a assumir o comando da sua jornada empreendedora. Este é o Elas no Comando, aonde a jornada da sua vida empreendedora começa agora. Eu sou Isolene Niedermayer e comigo neste programa hoje está ela, Daniele Niedermayer. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada. Olá a todas. Hoje vai ser um papo muito interessante. Eu, pelo menos, estou precisando, porque eu acho que a gente sempre tem que estar estudando isso, que é gestão, planejamento e gestão empresarial. A gente vai receber uma aqui que ela dá mentoria sobre isso. Ela é formada em ciências contábeis, controladoria e auditoria. Destaca-se como mentora de sucesso empresarial. Vou chamar aqui a Lilian. Seja bem-vinda, Lilian. Então, se você quer saber aí como gerenciar o seu negócio, como colocar o seu negócio em outro nível, começar aí a lucrar mais e saber aonde talvez está o problema, então preste bem atenção. Enquanto vem passando a vinheta, já corre lá, pega papel e caneta na mão para ficar anotando todas as dicas, tá? Então, roda a vinheta. Elas no Comando. Um programa onde mulheres inspiradoras compartilham suas jornadas profissionais, desafios superados e conquistas notáveis. Uma conversa autêntica sobre a força e sucesso das mulheres no mundo profissional. Olá, me diga aí, como que anda aí o seu negócio? Tudo tranquilo? Tudo perfeito? Está precisando melhorar as vendas? Está precisando atrair mais clientes? O processo da sua empresa está tudo ok, perfeito? Não? Precisa melhorar? Ah, então você está no lugar certo. Está aqui no Elas no Comando, porque hoje a Lilian, ela é especialista e vai trazer dicas assim fundamentais para você no mundo dos negócios. Mas antes de falar de negócios, Lilian, nós gostamos muito de conhecer histórias. Conta aí um pouquinho, como que você se transformou nessa profissional incrível, chegou nesse nível, né? Como que a gente fala assim, porque ela é de sorte, já nasceu assim. Não, mas todas nós temos uma trajetória. Então, por favor, se apresente e seja muito bem-vinda. Obrigada. Antes de mais nada, é um prazer imenso estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Isolene, honrando a tua vida aqui, né? Você tem uma história incrível também, né? Uma história fantástica, e trouxe aqui pro Elas no Comando, um programa que tem a família aqui, né? Todas mulheres no comando, mulheres de sucesso. Então, parabéns, né? Antes de mais nada. Compartilhando um pouco da minha história, né? Eu cresci no sítio, cresci num lugar muito simples, né? Mas eu digo que eu sempre fui empreendedora. Eu tive um pai muito empreendedor, ali mesmo nos negócios no campo. Ele estava sempre, né, se esforçando, criando algo novo e dando um jeito ali de sustentar a família. E eu acredito que essa veia eu tenho do meu pai, né, porque nesse momento eu sou a única empreendedora da família. E eu sempre tive um sonho, né, de realmente poder. Houve um momento na vida do meu pai onde ele faliu os negócios ali, teve um desafio. E eu falo sempre que isso me despertou e eu quis realmente resolver esse problema, né, e dizer assim, olha, eu vou contribuir, a minha vida vai ser para contribuir e levar leveza, né, para a gestão dos negócios, resolver os problemas relacionados à gestão dos negócios para que ninguém mais tenha que passar por isso, né? Aquela coisa do Salvador. E é muito legal porque todos nós temos nos nossos negócios alguma história muito parecida, né? A gente resolve ali um problema e a gente quer levar isso para o mundo, né? Muito ligado ao nosso propósito. Então, eu comecei no mercado corporativo, né? Justamente nessa área, eu tenho formação contábil, mas eu realmente me apaixonei pela controladoria, que é uma área muito ligada a finanças também, né? E foi assim que eu comecei a minha jornada, né? Na área financeira, depois na área de controladoria.
E eu falo assim que mesmo dentro de outras empresas, eu sempre fui empreendedora, né? É possível, nós, enquanto funcionários mesmo, né? Para quem é funcionário, talvez está ouvindo esse programa, é possível empreender mesmo quando a gente está dentro de um outro negócio e a gente tem essa visão. Né? Então, eu sempre fui muito empreendedora no sentido de resolver, de propor soluções, de melhorar esses negócios, né? E a minha última experiência profissional foi numa indústria, uma indústria muito conhecida, né? Lá de Santa Catarina, eu sou de lá. E aí, esse momento ele coincidiu justamente com o nascimento da minha filha, nossa vinda aqui para a região de Maringá, né? E aí foi onde meu esposo disse, olha, acho que é hora de você realizar aquele teu sonho de empreender nesse mercado de consultoria. E aí eu fui para esse mercado, né? Um mercado que aí há 7 anos atrás, quando eu comecei, resolvi realmente começar. Eu olhava muito para esse mercado e falava, só vejo homens, né? E aí eu enfrentei tudo isso, né? Eu viajei muito aqui nessa região do Paraná, atendi muitos empreendedores aqui na região, e comecei o meu negócio aí, né? Com o pé na estrada, com uma filha pequena. Teve o período da pandemia, né? E aí eu me reinventei nesse período, né? Vários desafios foram vindo. E algo que eu trouxe, né? Que não era algo que eu tinha de formação inicial, e que eu falo que esse é justamente o meu grande diferencial, é que eu fui buscar conhecimento a respeito de gestão de pessoas, realmente, né? Porque uma empresa ela é formada de pessoas e nós temos uma certa complexidade, né? Quando a gente propõe um projeto de consultoria numa empresa, a gente propõe mudança, sobretudo mudança. E as pessoas resistem naturalmente à mudança. Então, eu fui buscar me especializar. E aí foi aonde, né, para concluir essa história assim, rapidamente, foi aonde eu cheguei a treinar em um time de mentores, né, internacionalmente. O ano passado eu estive na França treinando. E eu lembro assim que, deitada aos pés da torre, né, eu tenho lá um vídeo gravado, eu lembrei de quando eu era apenas uma criança lá no sítio, né, e tinha muitos sonhos. E até me emociono, porque eu nem imaginava realizar tudo isso tão jovem, né? Porque eu me considero super jovem ainda, acho que tem muita estrada pela frente, tem muita mudança para promover, né? Tenho muita coisa ainda para realizar. E isso é um pouco, né, da minha história, dos meus projetos aí que estão em andamento. E eu acabei de lançar uma nova marca, né? A gente tem aí a Have Consultoria e Treinamentos. Eu lancei agora a Have People, que é justamente focada nessa parte humana de desenvolvimento. Era algo que eu já vinha trabalhando, estamos potencializando agora, né? Então, tem muita coisa ainda para acontecer, os projetos são grandes, né? E, graças a Deus, a gente tem... Deus, eu falo que Deus, ele vai mostrando, né? Ele vai abrindo caminhos quando a gente está realmente disposto e está ativamente olhando, né, para aquilo que está acontecendo à nossa volta, percebendo as necessidades que existem, e a gente está disposto a contribuir e melhorar algo, né? Que legal. Me veio uma curiosidade. Você comentou, né, que já pensou em ajudar seu pai. Então, no começo você trabalhava com seu pai. E também tem mais uma coisa, não chegou a trabalhar com seu pai. E quando você falou assim, eu fui prestar consultoria, como que foi a recepção, o atendimento no começo, conseguir o primeiro cliente? Quando, a respeito do meu pai, eu não tive essa oportunidade, né? Eu tenho 37 anos de idade, então quando eu conto a minha história, as pessoas pensam assim, nossa, mas não pode, ela é tão jovem. A gente trabalhou no sítio, no campo, a gente trabalhou realmente ali, mas não fazendo ali uma gestão ou sem nenhum conhecimento, né? E quando eu cresci, né, hoje eu vejo muitos negócios funcionando no campo, e aí eu falo assim, né, poxa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu poderia ter contribuído. Mas eu era uma criança, né? Com 19 anos de idade, meu pai vendeu ali o sítio, saiu do campo, né? E aí eu não tive essa oportunidade
porque eu ainda não tinha, né, esse conhecimento, eu estava começando a minha formação ali, então eu não pude contribuir. Então, talvez por isso, né, que vem essa... E quero contribuir de alguma forma, né, para que ninguém passe por isso. E a respeito de como foi essa entrada no mercado de trabalho. Eu não tive dificuldade, muito pelo contrário, né, quando eu comecei, foi bem aceito. Inclusive, alguns empresários já queriam me contratar, né, para ser gestora ali, assumir a gestão do negócio, porque o formato consultivo que eu atuo, eu atendo ensinando esse empresário e aí formando uma estrutura toda de liderança, formatando todo esse negócio. Então, é onde muitas vezes eles diziam, não, mas eu quero você, então já vem você que já fica mais fácil, né? Então, assim, a única dificuldade que eu tive foi ter que me posicionar e dizer assim, não, eu fiz uma outra escolha. Né? A partir de agora, eu escolho ensinar isso para outras pessoas, né? E eu não vou mais atuar numa empresa, mas eu quero ajudar muitas empresas. Então, foi só esse desafio aí que teve. Agora, obviamente, como mulher, né, a gente passa por algumas situações, aí a gente precisa realmente se posicionar, é um mercado que ainda é muito ocupado por homens, né? Então... rolam algumas brincadeiras, né? Por exemplo, no período que eu viajava, eu ouvi várias vezes, né? Mas você tem uma filha? Eu tenho uma filha de 7 anos e ela era muito menor lá no início, né? E eles diziam, mas você tem uma filha e você viaja, e com quem fica a sua filha? Né? Eu sou casada, meu esposo me dá esse suporte, né? E, enfim, algo que um homem não ouviria, né? Mas foram só esses pequenos desafios assim, né? E de novo, né? E a gente precisa se posicionar nesse momento. Que bacana, isso é interessante. Você falou que né, ajuda várias empresas, seu diferencial é justamente você começar ensinando, né, e lidar com pessoas. Realmente, eu acho que a maior dificuldade é gestão de pessoas, né? A gente tem dificuldade desde a contratação até colocar a pessoa dentro do local de trabalho mais adequado para ela e depois orientação. E muitas empresas pecam, eu acho, no treinamento e na orientação depois que a pessoa está dentro da empresa. Porque tem aquelas empresas que você contrata e te dá a pessoa perfeita para o trabalho. A pessoa entra e você não dá o suporte. Como que é esse suporte que você ensina a dar? Então, para responder essa pergunta, eu gosto sempre de falar o seguinte: você não ensina aquilo que você não sabe, né? E aí a gente precisa resgatar como normalmente as empresas nascem. Então, o empreendedor ele tem um know-how, muitas vezes ele vem já dessa área, atuando numa outra empresa, e ele fala, quero empreender, vou começar o meu negócio. E aí ele começa esse negócio fazendo o quê? Executando. Fazendo uma parte que é o que a gente chama de a parte operacional desse negócio, né? E existem pelo menos 3 pilares aí que a gente precisa olhar. Todo negócio, independente do ramo, né, vai ter essas 3 áreas, essas 3 grandes áreas, que é a operação, a parte administrativa e a parte comercial. E aí elas se subdividem em outras áreas. Então, quando a gente começa um negócio, a gente diz assim, ó, achei meia dúzia de clientes e vou começar porque eu sei fazer a operação. E a gestão, aonde ela está nesse negócio? Onde está nesse momento? Então, a gestão ela é um outro assunto, uma outra matéria que eu preciso aprender. Se eu sei fazer a operação, não significa que eu saiba fazer a gestão. E aí, quando essa estrutura ela começa a crescer, o que eu posso ensinar se eu não sei a respeito de gestão? E aí eu preciso aprender isso. Eu preciso me debruçar, assim como um dia eu aprendi toda a parte operacional, e aí num segundo momento eu preciso aprender a vender, ou eu coloco alguém para vender, porque empresa que não vende não sobrevive, não tem como, né? Então, veja, ou eu aprendo tudo isso, ou eu consigo trazer pessoas. E aí, num primeiro momento, quando eu quero trazer pessoas, muitas vezes eu acabo pecando, trazendo quem eu não devo. Muitas pessoas, tá? Eu já encontrei assim, N situações de fazer auditoria e encontrar
roubo, desvios de recursos, porque muitas vezes traz alguém que você imagina que é de confiança, mas como você não tem controle, né, não tem processos, não faz uma gestão adequada e não acompanha, não sabe acompanhar isso, você simplesmente confia cegamente, né? E aí a gente acaba pegando inúmeras situações como essa. Então, para responder a tua pergunta, né, eu primeiro preciso olhar para isso. Eu preciso olhar e entender que é um novo assunto. Eu posso ter anos de estrada, talvez operacionalmente, mas se as coisas não estão funcionando bem, se tem bagunça, eu tenho dificuldade na contratação, eu me incomodo com as pessoas. Existe uma queixa que é muito frequente, que é: mas o meu negócio não acontece sozinho, sempre eu tenho que estar presente, eu não consigo tirar férias, eu não consigo descansar, porque se eu não estiver ali, né, então é porque não existe uma gestão adequada. Você falou de algumas coisas assim, me veio a palavra cultura da empresa. Você também chega a trabalhar nas suas mentorias alguma coisa sobre cultura? É que você falando, né? Porque muitas vezes o que vai mal é porque o próprio dono instalou uma cultura errada. Quando a gente promove mudança, obrigatoriamente a gente precisa voltar nessa tecla da cultura e mudar. E às vezes é uma coisa até muito romanceada, essa coisa da cultura, mas ela na prática é simplesmente o modo como aquilo foi formatado, como foi construído, e existe aquela cultura. Ela é uma cultura que se instalou ao longo do tempo, talvez ninguém sabe como, e aí ela está ali, presente, e aí eu preciso obrigatoriamente desconstruir algumas coisas, né? Porque se eu não tirar algumas coisas que eu acredito e eu não estiver aberto, realmente disposto a desconstruir algumas coisas, eu não consigo construir num formato que seja adequado, que gere realmente resultado, né? E não é tão simples, né? Não é simplesmente dizer assim, então vamos mudar a cultura. Todo mundo aparece no dia seguinte, né? E mudou a cultura. Isso não acontece assim. É muito mais profundo. E a gente precisa obrigatoriamente começar ali com os cargos mais elevados. A gente começa com a alta gestão, né? Vai trabalhando isso, porque eu falo assim para o empresário: se você estiver diante da sua equipe, na sala de reuniões, eu, consultora, ou alguém da minha equipe, alinha com você que nós faremos e começaremos o trabalho em tal formato. Se no dia seguinte você chegar diante da sua equipe e eu estiver falando e você simplesmente, com o canto do olho, negar o que eu estou falando, as pessoas percebem. Então é algo muito profundo. E aí o empresário ele precisa comprar essa ideia, porque a consultoria não faz milagre, né? Eu preciso, como empresário, estar disposto a promover mudanças. Então, se eu dissesse, me corrija se eu estiver errada, porque como a gente falou, né? Uma empresa, um negócio é feito de pessoas para pessoas e é movido por pessoas. Eu posso até começar empreendendo, eu abro minha oficina, eu mesmo faço tudo, eu atendo, de repente eu preciso contratar o Zé para me ajudar, eu preciso contratar a fulana para recepção e o negócio começa se estruturando. Mas o centro de tudo está no ser, na pessoa. Então, às vezes a gente se força tanto em planilha, processos e tudo, e esquece do indivíduo, né? E o indivíduo é eu, o dono do negócio. Então, o que adianta eu lá estudar processo, um monte de coisa, mas eu continuo sem me conhecer e sem fazer a real mudança? Seria mais ou menos isso? Sim, começa no interior. Eu preciso mudar, né? Existe até uma matéria que a gente trabalha, né, utiliza ela ativamente na consultoria, que é gestão de mudança. E a respeito de gestão de mudança, né, uma realidade é que cada indivíduo ele precisa mudar para que a mudança coletiva aconteça. Então, durante um projeto consultivo, a gente encontra pessoas que resistem profundamente à mudança. E acontece de algumas pessoas saírem desse projeto, não fazerem mais parte, porque elas não conseguem se identificar com essa nova cultura que nós estamos o quê? Construindo, né? Então, o olhar primeiro para dentro de si,
promover mudanças, né? E aí eu falo muito de estilos de liderança, porque o empresário ele é um líder. Ele, quando começa uma empresa, normalmente ele é um desbravador, né? Eu falo que, como eu vivi no campo, é aquela mata fechada que ele literalmente abre picada, né? Faz o que for preciso para que essa empresa aconteça, né? E aí, nesse momento, quando eu quero realmente profissionalizar a gestão do meu negócio, eu preciso olhar profundamente para o ser, para isso que você disse. Eu preciso olhar para alguns comportamentos, e aí não existe um estilo de liderança errado. Mas se eu sou um líder que não se posiciona, eu preciso aprender a me posicionar. Se eu sou um líder trator, que passo por cima de todo mundo, e todo mundo só deve fazer exatamente como eu penso, eu preciso olhar para isso. Porque aquilo que acontece dentro da minha empresa é reflexo meu. Se eu construí e fui formatando essa empresa com o conhecimento que eu tinha, naquele momento, eu posso ter falhado em várias situações e o que eu vivo hoje é reflexo de toda essa construção. Por isso que eu falo da necessidade de desconstruir algumas coisas, olhar para dentro de mim e falar assim, esse comportamento não cabe. Esse eu preciso reforçar, porque esse é interessante. Agora, esse não cabe. Né? E aí eu preciso promover mudanças à frente, né, no comando, né, desse negócio, para que toda essa estrutura, então, mude. Sempre existe alguém que as pessoas reconhecem como líder. Né? E, normalmente, é esse fundador. Às vezes, a gente está num processo já de sucessão familiar, e aí não se reconhece esse novo líder, porque o estilo de liderança é muito diferente. Né? Então, a gente trabalha todos esses processos, inclusive, né, desde quando um negócio está nascendo, negócios em andamento, como também quando a gente já está num processo de sucessão familiar. Né? Já deu certo, já está passando o bastão para a próxima geração, mas aí a gente tem esse choque, né, de estilos de liderança, e aí, normalmente, a cultura muda também. Né? Então, muitas vezes, nós somos chamados também nesse processo de passagem de bastão, e aí a gente procura fazer isso com muito, assim, um processo muito consciente, né? Conscientizando a todos de que há um momento, haverá, sim, um certo choque, mas nós vamos trabalhar para que isso seja da forma mais suave possível. Né? Entendi. Eu atendo muito para quem está começando agora. Meu diferencial é vender matéria-prima para fabricação de lingerie fracionado. Então, é aquela dona de casa que quer uma renda extra e não tem muito dinheiro para investir, então ela compra 1 metrinho de alça, meio metro de tecido e começa. Essa pequena empresária que está se formando, o que ela tem que pensar em gestão? Quando ela está começando o negócio, eu acredito muito que vocês passem algo estratégico para ela, né? Então, quando a gente fala de estratégia, é eu pensar para gerar um resultado específico. Então, eu preciso planejar esse resultado. O resultado não é uma coisa que acontece aleatoriamente, ele é um resultado pensado. Isso é estratégia corporativa. E a estratégia ela pode ser aplicada independente do tamanho do negócio. O que é estratégia? É simplesmente ser intencional. Eu já tenho uma intenção com aquilo. Né? Então, no formato de negócio de vocês, né, vocês já passam alguns direcionamentos, porque vocês já trilharam esse caminho. Então, isso é interessante para a empreendedora que está começando. Né? Ter conselheiros. Ter alguém que já trilhou esse caminho e já sabe fazer. E aí, aos poucos, você pode fazer análises, entender o mercado, e até, inclusive, na região. Né? Vocês atendem a nível Brasil. Né? Então, existem algumas coisas que são particulares em cada região. Então, estude ativamente, entenda o seu mercado. Entenda a necessidade do seu cliente. Porque se você aprender a responder essa necessidade, né? E existem assim N necessidades, né? Coisas assim ocultas que a gente nem imagina que existem no mercado. Então, se você tiver essa consciência de sempre observar o que o teu cliente está precisando
e criar algo que responda a essa necessidade sempre de uma forma otimizada, né? Como eu consigo? Não aquela necessidade muito individual, mas eu percebo que várias pessoas, várias empresas têm essa necessidade. Então, eu crio algo que resolve esse problema. Se eu tiver essa escutativa, esse olhar sempre ativo, eu percebo novas oportunidades. Me diz agora, por exemplo, para os empresários, a pessoa está nos assistindo e quais são os sinais que ela vai perceber no negócio dela que ela está precisando de mudança, que ela está precisando contratar uma consultoria, está precisando ligar para a Lili e dizer assim, ó, preciso aí de um apoio. Os sinais mais comuns são sobrecarga, né? Aquele sentimento de que tudo depende de mim, a empresa não funciona sem mim. Sentimento de que as coisas não estão acontecendo como deveriam, então, às vezes, aquele sentimento de estar perdido, né? Tenho sonhos, tenho planos, mas eles estão engavetados, porque eu estou vivendo um dia de cada vez, então eu acordo, torna-se até um peso, muitas vezes, né? Nós temos muitas pessoas que nos procuram com a saúde afetada. Saúde mesmo, empresário, assim, fisicamente, já atingiu o físico, né, o nível de estresse elevado. Então, eu já tentei muitas vezes, né, muitas vezes até já contratei outras consultorias, né, e a gente não conseguiu evoluir. E aí eu digo, você está realmente disposto a promover mudanças e suportar essas mudanças, né? Porque é um processo onde você precisa olhar para você. Mas se você estiver disposto, em alguns meses, né, de trabalho, 2 a 3 meses, a gente já começa a gerar, então, esse alívio. E eu falo sempre assim que a gente cria, né, para cada negócio, a gente entende a necessidade, o que está acontecendo. Então, assim, só para a gente exemplificar aqui. Existem muitos conflitos societários, conflitos entre membros da família, às vezes pessoas que estão ali num setor e elas se fecham e você não consegue, o empresário ele não consegue ter gestão sobre aquela área específica, né? Muitas vezes o empresário ele tem ali uma questão de honra com alguém e aí ele não consegue, ele tem que trabalhar em torno dessa pessoa, né? Então, são situações muito comuns que a gente enfrenta e a gente faz um estudo inicialmente para entender o que está causando esses conflitos. E aí eu falo assim que a gente coloca é como se fosse colocar uma rede assim, né? E dizer assim, agora a gente vai segurar isso aqui para que você tenha fôlego e você consiga caminhar. E aí a gente faz alguns apontamentos estratégicos, né? Todo o nosso trabalho sempre tem esse direcionamento estratégico, mesmo que a gente esteja no momento onde eu preciso ainda formatar todo esse negócio, né? Olhar e profissionalizar toda essa gestão, mas sempre tem já um direcionamento estratégico, ensinando esse empresário a pensar estrategicamente. Porque não tem como você alcançar um objetivo se você não tiver um objetivo. Porque sem um objetivo, você fica totalmente perdido. Então, a primeira coisa é você ter um objetivo para você ter uma direção. Isso, e a gente trabalha com alguns objetivos de curto prazo, né? Sempre olhando para aquele de longo prazo, né? Aquela coisa mais do sonho, quero conquistar em X tempo. Mas aí a gente fatia esse gigante, né? Porque é uma coisa que a gente percebe, né? Todo empresário tem sonhos. E a primeira coisa que a gente faz é ouvir essa história também. Eu gosto de histórias, amo histórias. E aí a gente ouve e a gente percebe que tem muita coisa ali. Que ele deixou na gaveta, que ele já desistiu de sonhar. E a gente diz, a gente vai trazer esses sonhos de volta. A gente vai trazer esses sonhos de volta e a gente vai trazer isso, né? E realizando ele aos poucos e envolver a tua equipe também. Para que eles também sonhem junto com você e aí você consiga conquistar, né? Porque esse sentimento de estar só
muitas vezes está em relação a isso. Eu estou sonhando sozinho, estou realizando sozinho, né? E quantos empresários não estão, né, ano após ano, como você falou assim, às vezes você é aquele líder trator que você vai levando tudo, e no começo tem gás, né, Lília? Tem. No começo vai, mas daí é 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, chega uma hora que não aguenta mais, não suporta mais arrastar. E querendo ou não, quando você acaba sendo esse líder, esse gestor trator aí, as pessoas param de agir, porque, não, o João faz. Não, é para fazer tal coisa. Não, mas pode ficar tranquila aí que o João dá conta. E as pessoas não percebem e cada vez essa carga vai ficando mais pesada. E aí, antes que aconteça, né, um problema de saúde, antes que aconteça algo muito pior, é o momento de parar e pedir ajuda. Então, caso você está sentindo, né, você é empresário, está sentindo que você não consegue tirar férias nunca, que tudo depende só de você, que você já está naquele momento de exaustão, a empresa já não está mais sendo aquela paixão, aquela alegria, aquele sonho vívido, busque ajuda. É importante, porque daí você vem com a tua consultoria e você consegue resgatar isso daí e começar a colocar no lugar. Eu achei bem interessante como você falou. Já chega, coloca uma tela de proteção para dar aquela respirada. Arrumar, né, a casa tudo direitinho para aí continuar seguindo aí do jeito certo. Mas tem que estar preparado para a mudança, né? Sim. Isso que você trouxe a respeito do líder trator é bem verdade. A gente percebe isso muito, né? O empreendedor, quando ele começa, ele precisa dessa energia, porque se ele realmente está assim... tem algo em mente e ele quer construir aquilo, ele precisa desbravar aquilo que eu falei antes, né? E ele precisa dessa força. Mas num segundo momento, quando ele começa a trazer pessoas, se ele continua com essa força, ele pode até, o que você comentou, né? Contratar pessoas capacitadas, pessoas que possam dar conta da sua área para contribuir e aliviar o fardo desse empreendedor que no começo começa vendendo, administrando, executando, né? Então, quando ele começa a criar as áreas e ele consegue alguém que faz uma boa gestão de uma determinada área, vai aliviando isso. Mas se ele continua com essa atitude, ele acaba matando a capacidade que essas pessoas têm de resolver problemas, né? A criatividade que elas têm de criar, inovar dentro desse negócio, né? Então, isso acaba sendo resultado desse estilo de liderança, né? Que ele muitas vezes aprendeu na vida. Ele não teve uma escola de gestão para passar. E aí, nosso modelo consultivo traz, além de nós irmos formatando, né, nós transferimos esse conhecimento, nós ensinamos. E é por isso que eu falo que hoje a gente tem processos que são só de mentoria, onde a gente ensina, né, e esse empresário pode contratar só essa mentoria, essa orientação, né, mas nós temos os projetos de consultoria e não existe projeto de consultoria sem mentoria, né, porque a gente ensina o tempo todo, é necessário. Para que o empresário consiga promover a mudança, a gente precisa ensinar realmente fazer a gestão do seu negócio. É uma dica, então, né, para todo mundo que quer crescer, quer melhorar, quer resolver problemas. Primeiro você tem que buscar conhecimento e mudar você. Você tem que buscar conhecimento para estar melhorando. E assim você pode estar ensinando alguém para fazer o operacional, aliviar o seu fardo para você poder crescer. Foi isso que eu entendi. Exatamente, né? O objetivo primeiro é sair da operação e ir para a gestão. Se esse empresário não quiser a gestão, a gente também traz alguém para fazer a gestão, né? Mas a gente gosta, né, de envolver o empresário nesse processo e mostrar para ele o que é realmente fazer gestão. É um olhar totalmente estratégico e é como se você saísse daquele turbilhão que é a operação do negócio, né? Estar ali no olho do furacão, como muitos dizem, é sair
e olhar a empresa de um outro ângulo e ver possibilidade de crescimento, de avanço, né? O empresário, ele sempre conhece muito bem o seu mercado. A gente percebe isso. Então, ele tem ideias de expansão, ele sabe como fazer, mas no dia a dia, por estar muito envolvido na operação, ele não consegue. E aí a gente alivia esse fardo justamente para que ele consiga ir para a estratégia e consiga olhar desse novo ângulo para o seu negócio. E quando, né, esse dono da empresa, ele acha, nossa, isso é besteira, gestão, né? Eu preciso vender, eu preciso resultado, eu preciso produzir. Eu comparo como um caminhão sem um motorista. Porque é aquele... Desgovernado. Porque não tem ninguém dirigindo ele. Então, o gestão é você estar na direção. Né? É o que vai guiar o seu negócio. O comando. Isso, exatamente. Você assumir aí o comando. Tipo, tá lá o carro desgovernado? Então, agora, peraí, vou assumir o comando desse carro. Então, tanto para a vida como para os negócios. Quando você não está no comando, está desgovernado. E um carro desgovernado faz o quê? Ele pode dar sorte e pegar um lugar bacana e ir bem, mas, né, a probabilidade dele bater numa árvore, cair num barranco é muito maior. Então, tá aí, que você possa assumir o comando da sua empresa, o comando da sua vida, né, aprendendo sobre gestão. Então, está sentindo dificuldade, está pesado, está sentindo que não está indo para lugar nenhum, está sentindo que depende muito de você, está muito no operacional fazendo, então é a hora de chamar a Lília. E como que te chama, Lília? Onde você está? Bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais aí, no Instagram, né? Lilian Courage Oficial. E aí o sobrenome a gente tem que explicar, né? A gente vai passar ele depois aí pro pessoal. Vai ter na descrição, né? Na descrição, então você pode me encontrar. E eu posso passar meu telefone? Com certeza. 449-9172-7531. Você fala diretamente comigo nesse contato, né? Vamos conversar. A gente sempre faz um momento de conversa primeiro para entender e explicar para esse empresário como funciona o nosso trabalho e entender se faz sentido para ele no momento que ele está vivendo. A gente sempre tem esse cuidado. Para quem é aqui de Maringá, na região, a gente toma um café, né? A gente gosta disso, de sentar, de olhar olho no olho. Então, estou à disposição aí de quem precisar. E tem uma coisa muito conectada ao que você disse, Zolene, que eu sempre falo, está até no meu Instagram, né? Gerencie sua vida, sua equipe e seu negócio. Né? É estar no comando, literalmente, de tudo isso, fazendo tudo isso fluir. E você falou que recentemente abriu uma marca nova. Fala um pouquinho. Sim. É algo que... Eu sou analista comportamental também, a gente trabalha sempre com esse tipo de análise, né? E é uma nova frente que eu estou abrindo, onde eu comercializo, inclusive, um sistema, né, para análise de perfil, e a gente tem várias ferramentas de desenvolvimento, né? Então, é uma ferramenta que é utilizada por RHs de empresas, né? Psicólogos, coaches, mentores podem utilizar, e ela é assim, maravilhosa para desenvolvimento humano, né? Então a gente faz isso e através de um relatório onde a pessoa responde, a gente chama de assessment, né? Ela responde ali um questionário e depois a gente faz uma devolutiva e a gente traça todo um desenvolvimento, né? Um planejamento de desenvolvimento dessa pessoa. Está conectado, né, aos perfis comportamentais. Quem me conhece sabe que eu falo muito disso, né? E quando a gente trabalha o desenvolvimento da liderança, a gente fala muito sobre isso, né? O líder trator, né? Ele tem um nome dentro desse trabalho que a gente faz, né? Aquele líder que não se posiciona também, né? É uma outra característica de comportamento e a gente trabalha desenvolvendo esses comportamentos. Então, além do nosso trabalho, nós também ensinamos outros e damos ferramenta para outras empresas fazerem isso dentro do seu próprio negócio e também para aqueles profissionais que, assim como eu, querem promover mudança dentro de outras organizações, levar isso em outras organizações. Incrível, né? Porque primeiro se autoconhecer, né?
entender o porquê eu reajo assim. Porque a gente estava falando depende de cada acontecimento que ocorre na nossa vida, cada perfil tem uma reação diferente. Exato. E aí eu vou começar a compreender. E quando eu começo a compreender, melhora tudo, não só a empresa, né? Melhora. Melhora até o relacionamento com o esposo. Tem gente que aprende a vender, Isolene. Olha que incrível. Essa história de relacionamento é a primeira, né? As pessoas, os empresários nos dizem, olha, melhorou o casamento. Nem era, a gente sabe que melhora, né? Mas a gente fala que é um benefício, né? Um extra que vem. Porque a pessoa passa a se conhecer. Então, o primeiro ponto é autoconhecimento, né? Que a gente trabalha em todos os processos que a gente faz. E aí, quando a gente olha ativamente para isso e fala, não, então eu preciso mudar isso aqui. Tem gente que aprende a vender. Tem gente que chega com essa demanda e fala, olha, eu não consigo vender. Estou com essa dificuldade. E aí, eu ensino essa pessoa a vender, mas respeitando o perfil dela. Eu ensino que ela tem outras características comportamentais que contribuem para que ela faça isso de uma outra maneira. É que tem pessoas que pensam que o vendedor é só aquela pessoa muito falante, que tem muita... E, na verdade, não é. Não, a gente só vende de uma forma diferente, né? Exatamente. Existem várias formas de liderar. As pessoas lideram de formas diferentes, né? Então, a gente trabalha sempre potencializando, né, essa pessoa. Muitas vezes ela tenta se desenvolver sozinha e ela acaba buscando ali algum feedback de alguém que ela não deveria ouvir. E ela acaba tentando promover uma mudança sozinha e ela acaba não mais se identificando com ela, né? Então, eu recebo algumas pessoas que me dizem assim, eu não sei mais quem eu sou. Olha. Isso é dolorido, né? A gente ouvir algo assim. E aí a gente precisa trabalhar nessa essência da pessoa. Né? Aquela velha... Eu vi algumas pessoas fazendo isso, tipo, não, eu tenho que melhorar o que eu sou ruim. E esquece no que ele era bom. Sim. Tipo, o que ele era muito bom vai ficando para trás e ele vai vendo, não, porque eu preciso ser falante, porque eu preciso estar atuante. Sim, mas respeitando a sua individualidade, porque senão você dá muito ênfase, né, naquilo que não é do meu perfil para melhorar, para ser igual ao outro, e esqueço naquilo que eu sou excelente, né? Exato. Então a gente trabalha sempre reforçando, potencializando isso que a pessoa, né, já tem na sua essência, e a gente vai desenvolver algumas áreas que são importantes desenvolver. Então, a gente faz isso com dados, né, com um relatório, onde a gente trabalha tudo isso e mostra para a pessoa realmente como é possível, através de práticas muito simples. Né? Nós somos da simplicidade, então não tem nada mirabolante. A pessoa vai fazer, treinar isso ativamente, no dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional. Ela vai treinar isso, essas novas habilidades comportamentais, e vai desenvolver essa habilidade. Então, ela complementa aquilo que ela já tem na sua essência. Então, o que fica como dica, né, para minhas clientes da renda CDB, que está começando agora, então ela está querendo vender aquela lingerie, começar de pouquinho em pouquinho, primeiro analisar um pouco o que minha cliente pede, né, o que a região pede. Sim. E, além disso, não é porque eu achei bonito uma renda que eu deveria comprar. Dependendo, meus clientes preferem um tecido de algodão, de cotton, algo mais funcional. Então, comprar mais adequado. E, a partir daí, quais são os outros processos que ela tem que cuidar, né? Gestão. Sim. Nesse segundo momento, muitas pessoas se perdem porque elas não têm um olhar de negócio. Né? Elas estão com um olhar o quê? De autônoma. Onde eu produzo o suficiente, aí eu uso esse dinheiro para a renda da minha família, e a gente até entende que muitas pessoas precisam começar assim, onde a maioria das pessoas começa nesse formato, mas eu preciso reservar um pouquinho disso. Né? Esse é um olhar estratégico, porque, até pegando o gancho do que você falou, de repente a pessoa vai começar com o público, eu falei disso antes, né? O que mais vende? Então, na minha região, de repente, eu estou numa região de campo, onde as mulheres ali, uma renda não é funcional para elas, e de repente elas vão usar algo de algodão, talvez alguma coisa assim. Então, eu começo com esse produto,
né? E eu produzo ele e gero renda com isso. Mas eu não vou utilizar tudo isso, né? Porque eu estou pensando como negócio. Então, eu tenho que formar ali uma organização e isso vai... eu posso reinvestir esses recursos e aí eu posso ampliar os produtos. Então, eu vou começar com menos produtos, Isolene, né? Tem vários modelos. Então, eu começo com menos produtos e aí, se tem 2 produtos que vendem bem, começa com 2. E aí, na sequência, eu guardo um pouco desse recurso para talvez comprar lá um detalhe de renda, alguma coisa assim que eu possa adicionar num terceiro produto. Então, não comece com um grande leque, comece pequeno, mas sólido. Isso é uma construção sólida. E eu vou reinvestir esse recurso, tá? Mas eu quero me colocar à disposição para participar de uma aula, né? Uau, e poder esclarecer essas dúvidas com elas. Eu fico à disposição. Principalmente quem está começando, né? Ela só quer produzir e vender. Dependendo, nem sabe para quem vai vender, Sim. o que vai fazer, qual que é o lucro. Então, ela tem que ter uma gestão, se organizar para poder crescer. E assim, né, futuramente, quem sabe, você treinar uma funcionária para ficar na produção e você fazer a gestão do seu negócio pensando no objetivo maior. Especialmente essa questão de não utilizar todos os recursos, não consumir todos os recursos. Isso é estar no comando. Isso é você começar a gerenciar desde do qual produto que você vai fazer, com aquela visão, não ir para a loja comprar qualquer coisa, mas eu vou já começar a gerenciar. Estratégico. Né? Incrível. Gente, e eu não posso deixar de dizer que além de tanta dica bacana que surgiu hoje aqui, nós temos um presente especial que a Lília vai dar para você que está assistindo Elas no Comando. Conta aí, Lília, essa surpresa que você trouxe para nós. Bom, eu preparei 5 diagnósticos, né? E são sessões de diagnóstico. Então, é um encontro de 1h30, 2 horas, com 5 empreendedores, né? Uau! E aí a gente vai sortear, né, para essas pessoas. E aí você vai receber essa sessão de diagnóstico, onde vou ter uma conversa com você, vou ouvir, né, os desafios que você está passando nesse momento e vou te dar direcionamentos estratégicos para resolver essas situações. E para poder concorrer a esse sorteio incrível, eu preciso seguir sua rede social. Precisa seguir a minha, né? Segue a de vocês também e curte, né, esse vídeo aqui. E né, manda um recadinho lá para a Lília, te vi no Elas no Comando, quero participar do sorteio. Simples assim. Segue a gente, manda no direct dela, ela vai fazer o sorteio e quem sabe você vai ser essa Felizarda. Já pensou? 1 hora, fazer o teste, começar a descobrir quem é você, se autoconhecer, te ter ali 1 hora de direcionamento para você escalar o seu negócio e ainda de lambuja, né? De vantagem melhorar o seu relacionamento e ser muito mais feliz, né? Com certeza. Então, está aí, Elas no Comando, toda quarta-feira, às 20 horas, sempre com uma novidade, com uma dica incrível, para que você sempre esteja no comando da sua jornada empreendedora. Até mais! Elas no Comando. Um programa onde mulheres inspiradoras compartilham suas jornadas profissionais, desafios superados e conquistas notáveis. Uma conversa autêntica sobre a força e sucesso das mulheres no mundo profissional.